hoje, irmãos, nós vamos falar sobre felizes os perseguidos, ou a bênção da perseguição, ou a bem-aventurança dos perseguidos, né? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos de 10 a 12. Não precisa nem abrir, né? Porque já está ali. Agora nós temos esse recurso, né? E na mesma versão que a minha, olha só, tecnologia, né? Glória a Deus. Então, irmãos, Mateus capítulo 5, versículos de 10 a 12. Vamos ler todo mundo juntos? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, irmãos, a perseguição, ela é uma realidade no mundo cristão há muito tempo. Mas você sabia que a perseguição não é de hoje? A perseguição, meus queridos, ela surgiu lá no Éden. Você sabia disso? A perseguição surgiu no Éden. Por quê? Porque depois de que os homens pecaram, né, Deus disse, né, fez aquela grande profecia lá em Gênesis 3, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Desde então, irmãos, Satanás vem tentando perseguir a semente da mulher. Tanto é que Caim matou Abel, né? Porque talvez Satanás dissesse, é Abel, matou-lo, né? E aí nós vemos, irmãos, consecutivas vezes, reiteradas vezes, o inimigo tentando, por exemplo, meus queridos, lá no Egito, quando Faraó disse, mata todas as crianças masculinas, vai ficar só as meninas. Isso também era uma perseguição para que a semente da mulher não viesse. E por aí, meus queridos, vai se seguindo. Nós tivemos, por exemplo, a perseguição ao povo judeu, né, irmãos? Na Segunda Guerra Mundial, onde 6 milhões de judeus foram mortos. Queriam, irmãos, acabar, extirpar uma raça. Olha só, meu irmão, em toda a história mundial, ninguém nunca conseguiu extirpar uma raça humana, né? ou uma etnia, mas era isso, esse era o plano, né, irmãos? Então, tudo isso, perseguição de Satanás. E nós vemos, irmãos, que na história da igreja, meus amados, os cristãos sempre foram perseguidos. É ou não é assim, meu irmão? Cristão que não é perseguido, ele tem que avaliar se verdadeiramente ele é cristão, porque todo cristão é perseguido. Inclusive, o nosso irmão Pedro, ele disse o seguinte, aquele que quer viver piamente, ou seja, piedosamente, passará por perseguição. Então, é uma profecia bíblica, não é? Todos nós passamos por perseguição, uns em um nível, né? E outros em outro, mas passamos por perseguição. Existe uma perseguição aberta, né, irmãos? Nos países de governos totalitários, por exemplo, lá em Cuba, na China, né, na Coreia do Norte, em outros países, né, também em países de predominância muçulmana, os cristãos são perseguidos. É uma perseguição aberta, está proibido, né? Possuir uma Bíblia é algo proibido. Irmãos, isso não é lenda, nem é ficção, nem é a história da carochinha, mas há países por aí, meu irmão, que a Bíblia, uma Bíblia, ela foi fracionada por diversos crentes. Um tem umas páginas, outros tem outras, e quando eles se reúnem, eles se juntam ali e trocam as páginas da Bíblia, porque é impossível que eles tenham Bíblias, porque eles são perseguidos. Os irmãos entendem? Eu já falei aqui, irmãos, que a igreja lá na China, né, cada um pega um caminho e se encontram na floresta, e eles não podem andar com pão e com vinho, porque sabem que vão celebrar a ceia. Então eles celebram assim, olha que coisa linda, irmãos, com água do rio e frutas, né? Então aquilo é a ceia dele, a comunhão, e depois eles se esvaem por entre a floresta para não serem achados. Isso tudo é uma perseguição aberta. Mas existe também, irmãos, a perseguição velada. E o que é a perseguição velada, meus queridos? A perseguição velada é aquela perseguição encoberta, né? É uma perseguição estratégica, que a pessoa até bota a mão no seu ombro e diz, ô meu irmão, como você é uma pessoa boa, mas te odeia porque você é cristão. Amém, irmãos? Mas diante disso tudo, qual deve ser a nossa atitude diante da perseguição? Será que a nossa atitude tem que ser uma atitude de vitimismo?
né? Será que a nossa atitude é aquela atitude de dizer, ai meu Deus, coitadinho, estou sendo perseguido? Ou será que a nossa atitude é, eu vou dar o troco, me perseguir, eu vou matá-lo? Qual deve ser a nossa atitude, irmãos? Jesus, no Sermão do Monte, ele nos lembra que aqueles que sofrem por causa da justiça, eles serão bem-aventurados. E ele mostra, ele fala para nós, não apenas nesse trecho, mas em outras partes das Escrituras, qual deve ser a nossa atitude. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está sendo perseguido? Poucas pessoas. Você que não está sendo perseguido, se prepare, porque você será. Amém, meu irmão? Porque esse quadro ele só piora até a volta do Senhor Jesus. E aqui no Brasil, irmãos, a perseguição ela ainda é muito leve, muito suave, mas vai piorar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Os irmãos veem que essa perseguição velada, né, está tentando implementar leis, né, no Congresso para nos atingir como cristãos, para detonar a família e os bons costumes, mas não apenas isso, mas perseguir os cristãos. Os irmãos sabiam, por exemplo, que existem repartições públicas, que está proibido ter uma cruz. Os irmãos sabiam disso? Existem algumas bibliotecas, a minha irmã é bibliotecária, ela pode até falar mais sobre isso, mas existem bibliotecas que qualquer livro religioso, isso bibliotecas, né, do Estado, né, dominados pelo governo, qualquer livro religioso está proibido. Mas o objetivo é proibir a Bíblia. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Ou seja, no passado, né, 10 anos atrás, até menos do que isso, haviam professores de religião, não é? Nas escolas, e eles, a maioria eram cristãos, não é? Eles falavam de outras religiões, mas falavam principalmente do cristianismo, porque o Brasil supostamente é um país cristão, não é assim? Você vê algum professor de religião hoje, é raro, não é? Pastor Robelan foi, né, até eu acho que há uns 3 anos atrás, perdeu o emprego, está trabalhando com outra coisa, mas os irmãos percebem que isso é uma perseguição. Qual deve ser a nossa atitude, meu irmão, diante disso? Meus queridos, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E o primeiro ponto, meus amados, é quem são os perseguidos. Eu vou dizer de novo, o primeiro ponto são... Já está? Ah, tá. Menina, o cara é profissional. Então, quem são os perseguidos? Irmãos, tem pessoas por aí, cristãos, que fazem besteiras, não é? E dizem, eu estou sendo perseguido. Mas muitas vezes é porque falou uma palavrinha que não deveria falar. Não é assim, meu irmão? Comprou algo que não tinha como pagar, não é? Ou até puxou o tapete de alguém e agora está recebendo o fruto das suas ações e diz, eu estou sendo perseguido. Mas quem são os perseguidos? Aqueles que vivem e falam em prol da justiça. Olha só, irmãos, o versículo 10 diz assim, vamos lá, todo mundo? Que sofrem perseguição por causa da justiça. Não sofrem perseguição porque são maus funcionários, porque são maus amigos. Não, meu irmão, é porque essas pessoas, os perseguidos, que Jesus disse que são bem-aventurados, são por causa da justiça, porque são cristãos e vivem diferente do mundo. E por causa disso, meus amados, eles são perseguidos, aqueles que vivem, né, e testemunham por Cristo, enfrentando os insultos e oposição. Ou seja, meu irmão, a nossa vida, quando nós servimos a Deus, ela incomoda. Você muitas vezes, eu e você, né? A gente nem tem contato com as pessoas, mas as pessoas nos odeiam, não sabem nem porquê, mas sabem, né, que tem uma ojeriza até por nós, né? Vê a gente, eu quero vomitar, eu odeio esse camarada, nem conhece. Por quê, meu irmão? É uma perseguição espiritual, porque nós somos cristãos, porque nós testemunhamos de Cristo, e assim, irmãos, eles nos enfrentam insultando, não é verdade? Quantas vezes, irmãos, nós fomos insultados como rato de igreja? Eu costumo dizer que eu sou um gabiru de igreja, né, meu irmão? Eu amo de estar na igreja, né? Rato de igreja, barato de igreja, prego de banco, né? Porque fica sentado no banco, né? Hoje em dia não diz mais isso, mas nos anos 90 dizia, esse é um prego de banco, as bancas eram de madeira, né? E a gente sentava. Inclusive, irmãos, tinha uma coisa, que às vezes tinha um banco com 2 tábuas, não é?
assim, a gente sentava e as tábuas eram meio separadinhas. Aí o irmão da ponta dava, ô glória! Aí você recebeu um beliscão aqui. Era ótimo, né, esses momentos, né, irmão? Então nós somos insultados, né, meus queridos? Você já imaginou você chegar para uma pessoa e dizer assim, meu irmão, você é um otário porque você é de determinada religião? Meu irmão, você vai ser sumariamente cancelado. Mas todas as pessoas dizem isso de nós, é ou não é? Para eles, todo pastor é ladrão e todo crente é um babaca. Não é assim, irmãos? Nos insultam, nos injuriam. Por quê, meu irmão? Porque a mensagem do Evangelho incomoda. Né, meu irmão? As pessoas, elas acham estranho porque você não vive como elas. Você não vive nos bares que elas vivem. Os irmãos entendem? Nos shows que elas vão, a conversa, né, devassa, não é a mesma. Um rapaz, uma vez, trabalhando numa empresa, uma jovem chegou para mim, aí disse assim, eu pensei que você era meio coisadinho, né? E eu digo, oxe, por quê? Porque eu acho que eu não dou nenhum motivo para isso. Você não diz palavrão. E eu digo, oxe, e as pessoas que gostam, né, da outra fruta não dizem palavrão. Não, porque você, né, tudo de você é obrigado e tal. Eu digo, meu amigo, a igreja me ensinou a ser assim. Eu não era assim, a igreja me ensinou a ser assim. Vocês vão estar entendendo, irmão? As pessoas se incomodam até com isso. Né? Porque você não usa do mesmo palavreado, não são as mesmas piadas, não são, né, os mesmos trejeitos. Não está entendendo, irmãos? Isso incomoda. Sabe por quê, meu irmão? Porque eles querem igualar a todos, né? Por baixo, como se diz, ao nível deles. Então aqueles que se destacam levam na cabeça, não é verdade, irmãos? Porque querem todos estar iguais. Sabe por quê, meu irmão? Porque estando todos iguais, ninguém pode apontar ninguém. Não é assim, meus queridos? Então quando eu não vivo como eles, eu tenho autoridade para dizer, você vive em pecado. Vocês vão estar entendendo? Mas se eu vivo como ele, eu vou dizer o quê? Nós vivemos em pecado. Né, irmão? Eu estou do mesmo jeito de você, não tenho autoridade nenhuma para lhe apontar. Mas quando nós vivemos, né, de uma maneira diferente, meus amados, de fato, é como diz, né, que a luz incomoda as trevas. João capítulo 1, versículo 5, diz assim, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz de Cristo que há em você incomoda. E é por isso que as pessoas te perseguem. É por isso, irmãos, que eu e você, nós somos, né, fazem uma devassa na nossa vida para ver, né, se existe algum pecado, alguma falha, para lhe apontar. Irmãos, no ano de 2009, quando eu assumi essa igreja, ainda era uma Assembleia de Deus, irmãos, fizeram uma devassa, foram atrás dos meus pastores para saber se eu e minha esposa tínhamos algum pecado para poder chegar e dizer, ei, você e tal. Irmãos, para a glória e honra do Senhor, por onde passaram, só disseram, ah, meu amigo, eles passaram aqui com o ministério de louvor que abalou este lugar, trabalharam com missões, trabalharam com escola dominical para a honra e a glória do Senhor, porque nada sou. Mas não está entendendo que as pessoas fazem uma devassa na sua vida para poder achar algo para te acusar. Os irmãos entendem, irmãos? Nós, irmãos, eu costumo sempre dizer, somos como uma roupa branca. Os irmãos estão entendendo? Qualquer pintazinho só vai, povo só. Irmãos, a roupa está linda, mas tiver aquele pontinho, né, pretinho, vermelhinho, ou sei lá, azulzinho, a pessoa vai dizer, olha aí a falha. A roupa está toda linda, mas tem uma mancha aqui. É ou não é assim, irmãos? Assim somos eu e você. É por isso, irmãos, que nós temos que cuidar do nosso testemunho. De nós, irmãos, deve emanar a luz de Cristo. Diga glória a Deus, meus queridos. Mas quais são os tipos de perseguição? Olha, está vendo aí? Quais são os tipos de perseguição, irmãos? Como eu disse no início, muitos estão sendo perseguidos abertamente. Existe uma perseguição aberta. Irmãos, teve uma atriz da Globo, né, que numa entrevista disseram assim, o que mais lhe incomoda? Ela não teve, né, não teve papas na língua. Ela, inclusive, especificou os crentes. Olha, irmãos, está no YouTube, viu? Disse na cara dura, os crentes me incomodam. Por quê? Ah, só querem ser santo e não sei o quê. Irmãos, existe uma perseguição aberta. Pior, né? Nos países onde os cristãos realmente estão sendo perseguidos de uma maneira violenta, né? De uma maneira fatal. Mas existe uma perseguição aberta em nosso país. Mas a pior de tudo, meu irmão, é a perseguição velada, né? Onde muitas vezes nós somos injuriados. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós somos verbalmente abusados.
Porque, né, quando sabe que você é crente, né, muitas pessoas, né, vão criticar você abertamente, vão abusar de você verbalmente, vão dizer, mesmo, tu vai dar dinheiro ao pastor domingo, né? Já vai dar dinheiro ao pastor, não é assim, irmãos, que acontece, e acham que todos nós somos aquele povo, né, iludido, né, manipulado, que vai à igreja para uma corrente, a fogueira santa de Israel, acham que todas as igrejas são assim, nós somos abusados, né, verbalmente. Irmãos, eu conheço um crente que ele estava tentando um emprego numa determinada empresa, e o camarada, ele não era desse setor, mas o cara lá estava gostando dele, dizia, rapaz, é um cara assim que eu quero, um cara falante, o cara tal. Aí no currículo dele tinha lá, cursando aí, assim, teologia. Aí o camarada disse assim, você vai ser padre? Aí o irmão disse, não, meu irmão, estou estudando para ser pastor. Na hora ele jogou o currículo para outro, assim, disse, dá para mim não, quer para tu. Aí o outro camarada aqui pegou, Jesus é tão bom, né? Era justamente da área onde o irmão trabalhava, e disse, oxe, trabalha com cobrança, venha para cá. Os irmãos estão entendendo, inclusive esse que disse, venha para cá, se converteu, né? Levou umas lapadas da vida e se converteu. Irmãos, porque nós somos abusados, né? Verbalmente, nós somos perseguidos. Você já imaginou se você fizesse isso com qualquer um, eu como crente, supervisor de empresa, fizesse qualquer um, porque o camarada é espírita ou porque é de qualquer outra religião, como seria, meu irmão, a reação das pessoas, não é? Poderia dar até uma cadeia, né? Intolerância religiosa, mas conosco não, irmãos. E o pior de tudo, meus queridos, é porque nós somos caluniados. Quantas mentiras levantam contra nós? Não é, irmãos? Às vezes há um problema na empresa, o pobre do crente é que leva a culpa. Não é assim, meu irmão? Às vezes na rua acontece alguma coisa, deve ter sido aquele irmão, não é? Às vezes até, meu irmão, o andar de mão dada, um irmão com a sua esposa ou com a sua namorada incomoda. Você sabia disso? Tem pessoas que ficam incomodadas, porque não, isso é fake, não pode ser tão amoroso ou tão amoroso assim não, porque o mundo é mau, né, irmãos? E as pessoas incomodam e levantam até calúnias, não é assim, meu irmão? Nós somos alvos até de maldição e de mentiras. E Jesus falou a respeito disso no versículo 11, meus queridos, desse trecho que nós estamos estudando, diz assim, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então Jesus estava advertindo a mim e a você, vão levantar mentiras contra nós, vão levantar mentiras contra vocês. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Agora, infelizmente, muitas vezes não é mentira, né? Às vezes é verdade. E aí as pessoas que são perseguidas por causa disso, esses não são bem-aventurados, esses estão tomando o cálice, não é, das suas atitudes. Irmãos, entendem, irmão? Porque se um crente comprar e não pagar, ele leva o nome de quê? Caloteiro, né? 171, né, irmãos? Murrinha, tem diversos adjetivos que aqui na Paraíba se usa, que a irmã Raquel esqueceu, porque agora era manauara, né? Esqueceu. Mas tem esses adjetivos, não é assim, irmãos? Agora, as outras pessoas cometem erros, as outras pessoas cometem falhas, mas não são tão criticadas quanto os crentes. Por quê? Lembra que eu falei da questão da roupa branca, né? Qualquer errozinho as pessoas, né, vão querer criticar, vão querer apontar. Por isso, meus amados, é que a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados quando as pessoas mentem e levantam falso contra nós. Não está entendendo, irmãos? Porque se for verdade, meus queridos, a justiça de Deus vai cair sobre nós. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas a perseguição, ela tem um paradoxo. Amém, meus queridos? Por quê, meus queridos? Porque a perseguição, ela revela a verdadeira natureza do mundo. Os irmãos estão entendendo? A perseguição, ela revela a verdadeira natureza do mundo. Porque os irmãos podem ver, existem muitos que têm um argumento ecumênico, né? Dizendo assim, nós somos irmãos dos crentes, né? Não, é tudo uma coisa só, ou não é, meu irmão? Mas quando a perseguição aparece, mostra realmente o que é que o mundo quer. O que é que o mundo quer, meu irmão? O mundo, ele se opõe à justiça. Vocês vão estar entendendo? Porque as pessoas do mundo, elas não buscam a justiça verdadeira. Vocês vão estar entendendo? Elas odeiam o amor genuíno, o amor descompromissado, porque Jesus falou, se eu amar apenas os que me amam, o que é que eu faço demais?
porque os ímpios também fazem, mas a Bíblia diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. Isso incomoda? Não é verdade, irmãos? Isso incomoda. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E tantos crentes, meus queridos, amam este mundo, querem viver neste mundo, mas a perseguição mostra quem o mundo é de verdade. O mundo não quer você, não é? Tem uma música que eu e minha família, minha esposa não, mas eu e meus filhos apreciamos demais. É uma música de uma banda chamada Virtude, e ele diz assim: se o mundo te chama para dançar, não é porque é bom, então por que será? Não é? Porque, meus queridos, quando o mundo, né, quer trazer você para o seu seio, não é porque você é bonzinho, bonitinho ou bonitinha, é porque querem acabar com a tua vida, querem te nivelar por baixo, querem te deixar do jeito deles. Não está entendendo, irmãos? É por isso que essa perseguição, ela mostra de fato a característica do mundo, que é odiar a justiça e odiar o amor, né, genuíno, e que os prazeres temporais, eles são buscados a todo custo, não é, irmãos? Porque as pessoas do mundo, meus queridos, elas vivem em prol dos prazeres. Os irmãos concordam comigo? Não é? E existem muitos crentes também que infelizmente vivem assim, mas um crente verdadeiro, ele vive para a glória de Deus, em primeiro lugar a glória de Deus, mas o mundo não, meu irmão, é para os seus prazeres. Irmãos, tem pessoas que estudam, se matam para ter um bom emprego, é claro, para constituir família, mas o contexto do mundo é: se divirta ao máximo, arruma um bom emprego para que você possa sustentar uma família, mas se divertir. Não é assim, meu irmão? Sustentar a sua família, mas ter um lazer, porque a busca do mundo é esse, não é? Você pode ver, meus queridos, quando se fala assim, aquele camarada, ele é uma pessoa bem-aventurada, geralmente mostra um camarada num Mustang ou num Porsche, com a piscina infinita na sua casa, uma mansão, porque para eles o paraíso são o acúmulo de bens. Não é desse jeito, irmãos? Porque a busca por prazeres temporais é que o mundo quer, mas nós como cristãos não, meu irmão. Nós buscamos a glória de Deus, buscamos preservar o testemunho de Cristo em nós, e por isso que a nossa vida, ela incomoda. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E a perseguição também revela a qualidade dos crentes, não é? Porque olha só, irmãos, quando a igreja, ela foi instituída lá em Atos 2, a perseguição deixou a igreja pura. Foi ou não foi? Foi ou não foi, irmãos? Por quê? Porque só era crente quem era crente de verdade, porque ser crente, não é? Ser cristão era sinônimo de morte, de perseguição e morte. Então, meus queridos, mais ou menos até o século 2 por ali, século 3, melhor dizendo, a igreja permaneceu pura, porque ela foi perseguida. Mas quando o Império Romano, aquele imperador Constantino, né, em 312, ele assumiu o império em 310, depois de Cristo. Em 312, ele decretou que a igreja, a religião cristã, seria a igreja oficial do Império Romano. Irmãos, a partir dali, aí a igreja já não foi mais perseguida, de perseguida passou a perseguidora. Os irmãos estão entendendo, irmão? E todo mundo, todo gato pingado de um olho só, entrou na igreja, porque era lucrativo para ele, recebia insumos do império. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E aí, meus amados, quando a igreja, ela é perseguida, quando eu e você, como crentes, né, individualmente, somos perseguidos, isso é uma característica de quem é cristão de verdade. Se o mundo, meu irmão, te ama, né, bota o braço no seu ombro, né, diz: você é a melhor pessoa, o melhor crente do mundo, meu irmão, comece a questionar o seu cristianismo. Os irmãos entendem, irmãos? Porque quer queira, quer não, mesmo que você não queira, nós temos que incomodar. Os irmãos entendem que desde o começo, irmãos, o Senhor está mandando eu falar essa palavra incomodar. Desde o começo, meus queridos, eu quero usar outro termo, mas é esse termo que vem. Sabe por quê, meu irmão? Porque a nossa vida, ela tem que incomodar. Vocês vão estar entendendo? Não é incomodar você botar o dedo na cara das pessoas e apontar, né, os seus erros, suas falhas. Não, meu irmão. É a sua vida vivendo para Deus em santidade. Isso sim tem que incomodar. Vocês vão estar entendendo? Porque as pessoas têm que ficar confusas. Mas como pode uma pessoa viver assim? Vocês vão estar entendendo, irmãos? E eu tenho aqui alguns avisos, né, para os crentes, alguns avisos para nós. O primeiro, irmãos, é que
cristãos serão perseguidos porque não pertencem a este mundo. Vocês vão estar entendendo? Porque um cristão que pertence a esse mundo, ele não é cristão. Ele tem um nome sobre si do qual ele não é digno de verdade. Porque se ele pertence e ama este mundo, alguma coisa está errada. O cristianismo dele está com problema de fábrica, né, de fabricação. Tem que voltar para a linha de produção, fazer um recal para ele poder, né? Nós que somos cristãos de verdade, nós passaremos por perseguição. E deixa eu dizer uma coisa para você, nem é profetada, nem revelamento, mas a perseguição ela vai piorar. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Porque domingo nós vamos falar sobre isso, mas o mundo tem que entrar em colapso para que surja um Salvador para este mundo, não para as almas, mas para este mundo. Então o colapso vai começar também, ou vai incluir também a perseguição à igreja. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Porque os crentes são empecilhos para muita coisa. Irmãos, se nós não estivéssemos aqui, o aborto já teria sido legalizado há muito tempo. É ou não é? Se nós não estivéssemos aqui, meu irmão, as crianças estariam sendo mutiladas, né? Os meninos estavam sendo emasculados, né? Porque infelizmente, né, pejorativamente dizem menino bicha, sei lá, menino bicho, uma coisa assim que diz, porque é a criancinha que já sabe que é ser homossexual e muda. Meu irmão, se nós não estivéssemos aqui, isso já teria passado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então a perseguição ela vai só aumentar. Meu irmão, a vida separada e comprometida com a retidão, essa incomoda. João capítulo 15, versículos 19 e 20, acompanhe comigo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Irmãos, por que Jesus foi perseguido? Você pode dizer, porque ele era Deus. Não, lógico. Mas as pessoas que o perseguiram não sabiam que ele era Deus. Nem acreditavam nisso. Por que ele foi perseguido? Porque ele incomodou. Vocês vão estar entendendo? E veja só, irmãos, as pessoas, né, vamos dizer assim, o populacho, as pessoas que realmente necessitavam, você pode ver, Jesus ele disse palavras de consolo, né? Lógico que ele não só era amor, porque ele também dizia, vai, não peques mais, não é assim, não cometa o mesmo pecado, mas para as autoridades ele teve palavra muito dura. Mateus 23 está aí para provar isso, né? Um capítulo inteiro que ele fala aos religiosos, chamando de raça de víboras, chamando de sepulcro caiado, não é assim, meu irmão? Dentre outros adjetivos, guias de cegos. Olha que palavra dura. Vocês não estão entendendo, irmãos? Por que perseguiram Jesus? Porque ele falou a verdade e porque ele fez a diferença. E ele aqui nesse trecho que nós lemos diz, o servo não está acima do seu senhor. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Os irmãos estão entendendo a sua missão nesta terra, que eu e você temos que pregar o evangelho e falar a verdade. Nós temos que ser exemplo para aqueles que realmente estão querendo seguir o caminho, e por isso nós seremos perseguidos, porque a pureza e a piedade dos crentes expõem o pecado do mundo. Você já viu aquele ditado que diz assim, aquela máxima, melhor dizendo, a gente só conhece o falso quando o verdadeiro está perto, não é? Esse relógio aqui, ele é um marromeno, ele não está tão falso, mas também não é o verdadeiro, né? Mas se pegasse o verdadeiro, quer dizer, eu acho que é verdadeiro, ele só não é uma boa qualidade, mas enfim, se pegasse, é verdadeiro, né? Olha, nem sabia, vou começar a tratá-lo melhor. Obrigado, meu filho. Então, irmãos, quando a gente coloca, por exemplo, um relógio falso, um Rolex falso, do Rolex verdadeiro, né? O Rolex falso fica todo se tremendo, ai meu Deus, porque o verdadeiro está perto. Dá para ver a olho nu, não é, meu irmão? O peso, né? As coisas nele, não é assim? Então, a verdade daquele Rolex denuncia a mentira do Rolex, falso. Não está entendendo? Uma nota, uma cédula de dinheiro, a mesma coisa. Ela pode ser perfeita, mas se não foi feito pelo banco, né, como é que chama? Banco Central, não é?
as falhas do falso vai surgir. Então, irmãos, a minha vida santa, a sua vida santa vai acusar o pecado daqueles que não são. Irmãos, eu escutei essa semana uma frase tremenda, né? Disseram o nome do teólogo, mas eu acabei não escutando direito o nome do teólogo, mas em um dos seus livros, esse teólogo, eu vou descobrir quem é, disse assim: pregue em todos os momentos, pregue tanto que chega a ser necessário você dizer alguma coisa. Os irmãos entenderam? Talvez não, eu vou dizer de novo. Pregue tanto a ponto de ser necessário você dizer alguma coisa. Você tem que pregar com o quê, meu irmão? Você tem que pregar com o quê? Com a vida. Você está entendendo? A sua vida santa, a sua vida entregue ao Senhor. Essa fala mais do que as suas palavras. Porque o argumento, né, às vezes é muito bonito, mas a vida não. Hoje eu estou muito musical. Existe uma outra banda, né, que nós gostamos muito, chamada Petra, que ele tem uma música chamada Sing and Not Heard. Ou seja, ser visto e não ser ouvido. Ele diz que os cristãos precisam ser mais vistos do que ouvidos, porque o argumento muitas vezes é hipócrita. Os irmãos estão dizendo, mas a vida não condiz com o argumento. E aí o que a Bíblia diz para mim e para você é que a nossa vida, ela deve pregar antes das nossas palavras. Diga glória a Deus, meu irmão. E é por isso que o mundo não nos compreende, é por isso que o mundo nos persegue. O mundo não compreende, meu irmão, a Deus e a sua palavra. Acham que Deus é aquele Papai Noel bonito, né, de barba, sentado no trono, dizendo: eu vou abençoar todo mundo que fizer uma promessa a mim. Não é assim, meu irmão? Não entenderam nada. Primeiro que Deus nem forma tem, não é verdade, irmãos? Enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas as pessoas não entendem a Deus e nem muito menos entendem a sua palavra, porque o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes. Não é assim, meu irmão? Não é desse jeito? Então a mensagem do Paulo disse, a mensagem do Evangelho é loucura para os que se perdem. Porque, irmão, se você parar para pensar, meu irmão, as pessoas do mundo ficam loucas quando a gente diz que Jesus ele já perdoou os teus pecados passados, presente e futuro. Você não está entendendo, meu irmão? Até muitos crentes ficam, não, mas não pode ser assim, não pode ser tão fácil. Uma vez eu estava conversando com alguém sobre a graça e uma pessoa disse: mas não pode ser tão fácil assim, é o que eu estava falando. Um cristão, não pode, a gente tem que ter alguma coisa. Não, meu irmão, foi de graça. Essa mensagem ela é loucura e por isso nós somos perseguidos até por alguns crentes. Irmãos, conheço um irmão que uma vez foi chamado pelo seu pastor para falar a respeito da doutrina bíblica, da predestinação, da graça irresistível. Irmãos, se aquele pobre daquele irmão soubesse da coisa, ele não tinha ensinado, porque chamaram ele de adorador de Deus estranho, chamaram ele de herege e tal, quando o que ele estava pregando era só Bíblia. Vocês não estão entendendo, irmão? Até alguns crentes que não entendem a mensagem do Evangelho passam a nos perseguir. Não é assim, meus amados? Então o mundo não entende a Deus e a sua mensagem. E a oposição, né, do mundo é contra Deus e a sua igreja. Vocês vão estar entendendo, irmãos? A oposição do mundo é contra Deus e a sua igreja. E qual deve ser a nossa atitude diante da perseguição? Irmãos, em primeiro lugar, nós temos que entender, né, nós temos que compreender quem é Deus. Os irmãos estão entendendo? O caráter de Deus. Por quê? Porque quando eu entendo o caráter de Deus, quando eu sei quem Deus é, eu não vou nem me vitimizar e nem vou procurar castigar quem está me perseguindo. Eu vou deixar Deus agir. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Porque Deus age, meu irmão, Ele é justiça. Eu quero lembrar aos irmãos um versículo fantástico que tem no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, quando Jesus se apresenta para João. João, uma das primeiras coisas que ele vê é que seus olhos são como chamas de fogo. Aquilo ali, meu irmão, não foi para chamar a atenção de João. Aquilo era uma mensagem clara para João. Ei, João, eu estou vendo, eu vejo tudo, não há nada
nada encoberto diante de mim. Todas as coisas estão patentes. O que estão fazendo com você, a perseguição à sua vida, porque você é crente, porque você vive uma vida para Deus, o Senhor está vendo. E Ele é justiça, porque Ele se apresenta com os cabelos brancos como a neve. Isso que fala de autoridade. Os irmãos estão entendendo? Ele se apresenta lá no Apocalipse com um cinto de ouro, um cinto de juiz, porque o nosso Deus, Ele é juiz. Diga glória a Deus, irmãos. Deus é amor, mas Ele também é justo e existe justiça. E exige justiça. Então, irmão, se eu conheço a Deus, vão me perseguir, né? E eu vou simplesmente entregar nas mãos do Senhor, porque Ele é justiça, amém, irmãos? E por causa disso eu não vou revidar, né, com orgulho e com superioridade espiritual. Tem muitas pessoas, irmãos, que usam a sua espiritualidade como uma arma. Não é assim, meu irmão? Eu sou um homem de oração, não é? Eu sou mulher de joelhos de camelo, né? Joelho de camelo é aquele joelho grosso de tanto orar, né? Eu sou um homem de jejum, eu sou um homem do altar, e usa isso, irmãos. E o mundo não está querendo saber não, meu irmão. O mundo está querendo simplesmente destruir você. Então, meu irmão, a gente não vai revidar usando o orgulho e a superioridade espiritual, mas pelo contrário, irmãos, nós vamos simplesmente entregar nas mãos do Senhor. E olha só, irmãos, a atitude mais benéfica de todas diante da perseguição é encontrar alegria e regozijo. Mas como assim, pastor? O Senhor falou, olha só o versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmão, está entendendo a mensagem de Jesus? Quando começarem a perseguir você, você vai dizer: epa, estou fazendo alguma coisa certa. Quando o diabo se levantar contra a sua vida, você: opa, estou incomodando o inferno. Irmão, está entendendo? Quando as pessoas começarem a te criticar, levantar mentira: opa, a minha vida está falando mais do que as minhas palavras. Então nós devemos exultar e nos alegrar, porque assim, meu irmão, perseguiram também os profetas, e grande será o nosso galardão nos céus, amém? O nosso irmão Pedro, né? 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13, ele diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, meu irmão, nós temos que nos sentir honrados, porque nós estamos sendo perseguidos por amor a Cristo, e há uma recompensa, meu irmão, para os perseguidos. Lembra que todos os estudos que nós fizemos até agora, eu sempre falo do aqui e agora e do lá e do além. No aqui e agora, meu irmão, nós experimentamos uma honra especial, né? Não vou ler o texto, está aí na tela, eu suponho, né? Irmãos, mas Pedro, os apóstolos ficaram felizes, porque apanharam. Olha só, eles saíram doidos de felicidade, disseram: olha, nós sofremos, nós apanhamos por causa da mensagem do Evangelho. Então é uma honra ser perseguido por causa do Evangelho. Entenda, irmãos, ser perseguido porque nós falamos demais, porque nós nos comprometemos e não, né, honramos o nosso compromisso. Isso não é honra, não, mas ser perseguido porque você é crente, isso é uma honra tremenda, amém? E, irmãos, outra recompensa maravilhosa que recebem, né, nós recebemos um consolo especial. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5, olha só o que é que Paulo diz: porque como as aflições de Cristo são abundantes em vós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, que esse versículo, ele me expressa, está nas entrelinhas. Quanto mais sofrimento, quanto mais perseguição, quanto mais dor eu e você passar, maior é a consolação. Os irmãos estão entendendo? Ou seja, a consolação de Deus vem, irmãos, em proporção à nossa dor, à nossa perseguição, na mesma proporção, irmãos, que nós estamos sendo afligidos. Então, quanto mais perseguidos, meus queridos, quanto mais perseguidos, mais somos consolados. E eu estava falando aqui, e me lembrei de um testemunho que eu ouvi há muitos anos atrás, que num desses países aí, né, de maioria comunista, pegaram uma família e foram, né, torturaram criança, tudo, e eles seguraram ali para não negar o nome. Aí o capitão, né, disse assim:
pega o filho, a filha mais nova, e o pai já ficou maluco, né? Pega a filha mais nova, pegou, botou a arma na cabeça dela, vai negar o seu Cristo. Quando o cabo ia abrir a boca para negar, a menina disse: não, pai, nos encontraremos hoje na glória. Que coisa tremenda, irmãos. E o pai não negou. E aquela família se encontrou toda na glória, irmãos. A consolação vem em proporção ao nosso sofrimento, amém? E no lá e no além, falamos no aqui e agora, irmãos. No lá e no além, nós teremos o céu. Porque o versículo 10 diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Porque deles é o quê, irmãos? Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você é perseguido pela justiça, é porque você está vivendo do jeito que Deus quer. Então isso quer dizer que o caminho do céu está aberto para mim e para você, meu irmão. E vou dizer de novo, como eu tenho dito há muitos e muitos anos, desde antes de ser pastor: Jesus não morreu para te dar coisas, Jesus não morreu para te dar dinheiro, Jesus não morreu para colocar um sorriso no seu rosto, nem que você pare de sofrer. Ele morreu por você, para que um dia você pudesse estar com Ele na glória, vivendo eternamente. Então, irmãos, se nós estamos sendo perseguidos, é porque estamos vivendo em consonância aquilo que Ele quer de nós. Você pode dizer glória a Deus? Então, meus queridos, que nós permaneçamos firmes diante da perseguição. E eu vou dizer de novo, não é profetada nem revelamento, mas a perseguição ela vai aumentar, tanto individualmente quanto coletivamente. A perseguição ela vai aumentar até a volta do Senhor. Amém, irmãos? Então nós temos que ficar firmes, inabaláveis. Nós não podemos deixar, meu irmão, que a perseguição abale a nossa fé. Nós não podemos deixar que a perseguição mude quem nós somos. Temos que permanecer nessa mesma batida, correndo calmamente a corrida que nos está sendo proposta, sem negar, sem mudar, apenas sendo quem Deus quer que nós sejamos. Amém, irmãos? Então, nós devemos abraçar a perseguição como parte do testemunho cristão e da vida em Cristo. Amém, amados? Então, irmãos, saiba, se você é crente de verdade, vai ser perseguido. Se não está sendo perseguido, reavalie, né? Ouça o recado do Senhor, volte à fábrica e veja lá o que é que está de errado para consertar a minha e a sua vida. Amém, irmãos? Porque todos os que querem, de fato, servir a Deus, passarão por perseguição. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.